Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo em nosso canal, onde vamos comprovar a eficácia da tecnologia Chanson no equipamento Miracle Max. A tecnologia Chanson ela é composta por um software bem sofisticado e placas de titânio revestido com platina. Essa junção, essa interação entre as tecnologias faz uma reformulação estrutural na molécula de água, trabalhando níveis de pH tanto alcalino quanto ácido, produzindo também hidrogênio molecular, que seria a cereja do bolo desse tipo de água, é o que faz a água normal virar uma água com cunho terapêutico e medicinal e recheada de antioxidantes. Isso tudo nós faremos testes para fazer a comprovação que realmente isso acontece com a água. A tecnologia Chanson nos permite ter vários níveis de pH, através dessa separação iônica. Os alcalinos através do 7, 8, 9, 9.5 ou 10.8. Os pHs para consumo. Cada nível tem a sua função e o usual de consumo seria o 9.5. Ele produz os pHs invertidos, que seria para desinfecção e cicatrização, que seria o 5.5. No Japão é considerado a Beauty Water, que é para hidratação da pele e do cabelo. 3.5 para desinfecção de frutas, verduras, saladas. E o mais forte, que é o 2.5, para bactérias mais resistentes. E os extremos de pH, tanto o 2.5 quanto o 10.8, ele tem duas funções. O 10.8, quando a nossa imunidade estiver em baixa, né, então quando tiver um processo inflamatório, uma gripe, um resfriado, sim, tomar um 10.8 para acelerar o processo de melhora do corpo, de reação e de homeostase do organismo, e também para retirar pesticida dos alimentos. Com a troca iônica ele consegue retirar pesticida de tomatinhos, de pimentão, tudo que vai veneno na plantação, na lavoura, ele consegue fazer essa retirada. E o 2.5, além da desinfecção mais potente, ele também é um poderoso cicatrizante para ferimentos, para processos alérgicos de pele, sempre no uso externo, como escaras, fungos de unha. E para a utilização do aparelho é muito simples. Basta apertar o botão do pH desejado e acionar o botão Power. Ele libera a entrada de água, passa pelo sistema filtrante, navega entre as 7 placas de puro titânio com platina e no painel ele já te mostra qual o nível de pH que está saindo. Fazendo a opção então do pH alcalino e liberando a entrada de água, ele já começa a fazer o processo instantaneamente. O rompimento das estruturas de molécula de água, identifica o que nós não devemos consumir, que seja toda a parte acídica que se liga ao H+. Tudo que começa com H é ácido, metais pesados, o flúor. O equipamento identifica e retira por esse dreno que é conectado atrás do aparelho. E o que vem nessa mangueira principal, o pH escolhido desejado, a estruturação menor de molécula de água, recheada de hidrogênio molecular e antioxidante. Quando eu aperto a tecla Mode, ele me mostra o quanto está de redox, de ORP negativo, ou seja, o quanto ele está antioxidante. Quanto mais negativo, mais antioxidante. Vamos agora fazer a comprovação. Coletar um pouco aqui da água ácida e da água com pH 9.5. Esse é um reagente pH que, em contato com o líquido, ele vai mostrar através de cores, de mudanças de cores, em que nível esse pH está. Por exemplo, o 9.5 é um azul mais forte, quase roxo, então com certeza, se ele estiver com o pH proposto no aparelho, ele vai chegar a essa tonalidade. E os ácidos, ele tem uma coloração mais amarelada. Então o pH, se estiver ácido, ele vai entrar nessa tonalidade. Então vamos lá. Esse foi o copo do descarte. Toda a parte ácida da água retirou da área de consumo. E aqui o pH 9.5, recheado de antioxidantes e de hidrogênio molecular numa estrutura menor. Aqui está o elixir para a recuperação da nossa saúde, para o nosso corpo ter muito mais energia, consumindo essa água diariamente. E por que nós devemos então beber essa água diariamente? Infelizmente, a maioria de nós estamos nesse nível de pH. Ele é mais acídico do que alcalino. Não que o ácido seja uma doença, mas ele é uma porta para que as doenças se instalem. Então, ao consumir
esse nível, esse tipo de água, ele consegue fazer a reversão imediata. Então é isso que ele vai te proporcionar. Não é alcalinizar o seu corpo, e sim trazer a homeostase, trazer o equilíbrio para que o seu corpo tenha condições de manter-se em saúde plena. No segundo teste, eu quero mostrar o poder de hidratação que a água tem. Como ele faz a separação, a estrutura molecular de água fica menor. Estando menor, facilita a penetração, a introdução da água intracelular e também fazer um processo de desintoxicação. Ou seja, a entrada e saída de líquidos do nosso corpo ela fica muito mais ágil, muito mais eficiente. Posso dizer que essa água também desintoxica, ou seja, também é detox. E para mostrar essa eficiência, eu utilizo um sachê de chá, qualquer tipo de chá. Por quê? Porque aqui representa como se fosse um grupo de células secas, sedentas de água, ela precisa de hidratação. Então aqui são 2 copos que estão representando 2 pessoas sedentas de água, elas precisam se hidratar. Em uma delas, vai consumir uma água comum, uma água filtrada, de um filtro comum, ou uma água mineral. E no outro copo, nós vamos dar a essa pessoa a água 9,5, estruturada, com pH mais interessante. Olha a diferença. Como a estruturação molecular de água passada pelo aparelho está menor, chamada de microcluster, a capacidade de penetrar pelo sachê e chegar nas células, e como a água passada pela tecnologia Chanson, ela é separada e microlizada em uma estrutura muito pequena, em torno de 6 estruturas de H2O, ela tem a capacidade de penetrar na membrana celular, nesse caso, fazendo uma analogia como se fosse a membrana do chá, ele consegue chegar lá na partícula do chá, fazer a hidratação e tirar tudo que o chá tem da essência, retirar a toxicidade do metabolismo celular e fazer isso a desintoxicação, ou seja, facilitando a entrada e saída de líquido do nosso corpo. Veja só a diferença. Nesse terceiro teste, nós vamos comprovar a eficácia do equipamento da tecnologia Chanson no Miracle Max, que realmente a água processada por ele é antioxidante. Ela combate a ação nociva dos radicais livres, ou seja, protege as nossas células, rejuvenescendo, melhorando o processo de oxidação, ou seja, nos dando saúde. E para isso, nós usamos a tintura de iodo, que é utilizado muito na desinfecção pós-cirúrgicos, pós-ferimentos, porque ele é um fortíssimo oxidante, ou seja, um radical livre. Então nós utilizamos para fazer a comprovação. Vamos novamente fazer uma analogia de 2 pessoas, recheando essas 2 pessoas com muito radical livre. E se não fizer a reversão desse processo oxidativo, com certeza ela vai adoecer. E vamos então dar água filtrada para essa primeira pessoa. E água 9,5 do equipamento Chanson. Percebe que aqui está com uma coloração ainda do iodo e aqui já não existe mais. Por quê? Infelizmente, todas as nossas águas que nós temos disponível para consumo são oxidantes, todas, sem exceção. E o ORP negativo que o equipamento proporciona fazendo a separação iônica. Se não houver a antioxidação, isso não acontece. Ou seja, um copo que eu consumo da água produzida pelo Miracle Max, eu tenho milhares de antioxidantes o dia inteiro. Qual que é a diferença do antioxidante natural que nós temos através de frutas ou de suplementação? Eu consumo esse antioxidante de manhã, ele tem uma ação por X horas. Agora, água não. Água, eu sinto sede. Eu preciso consumir ela o dia inteiro. Ou seja, durante todo o meu período de atividade diária, eu estou protegido, consumindo a água do Miracle Max. E tem um ponto mais importante, que é a inclusão de H2. Ao produzir ORP negativo, que é o OH-, ele também produz H2, que seria o famoso e o mais importante de todos, hidrogênio molecular. E nesse teste, nós vamos mostrar a capacidade da água 10,8 retirar o pesticida dos alimentos. O que é interessante?
nós não vamos só trabalhar a nossa saúde consumindo água. E nesse teste nós vamos usar o tomate cereja porque é um fruto que ele é rasteiro e vai muito veneno. E a comprovação é, lavando em água comum, infelizmente não retira essa sujidade. E a capacidade do 10.8 do equipamento Chanson, sim, consegue retirar. Como colocar água comum, e não se lava tomate normalmente com água mineral. Sempre água da torneira, mas aqui vamos adicionar a água mineral. E nesse segundo copo, o 10.8 para lavar o tomate cereja. O ideal é que deixe de molho pelo menos de 7 a 10 minutos. Aqui nós não deixamos nem um minuto, mas olha a diferença da coloração de água. Com água mineral, tirou a sujidade padrão, mas o veneno que é aplicado na lavoura, na produção do tomate, não é retirado porque a água comum não tem essa capacidade. Olha agora aqui, a água 10.8, essa coloração não é uma descoloração da casca do tomate, e sim o veneno que foi aplicado. Infelizmente, se nós não tiramos, nós comemos. Isso a médio e longo prazo, imagine você, tão danoso que é isso no nosso organismo. Então, a parte mais interessante da tecnologia Chanson no Miracle Max não é ter uma boa água, e sim uma água que tenha cunho curativo, que ela possa ser um aliado à nossa saúde, a trazer um equilíbrio, não apenas hidratar, trazendo uma melhor hidratação mais profunda, uma desintoxicação, protegendo as nossas células contra a ação nociva do radical livre, que é a doença do século, ou o mal do século, né? que seria os oxidantes que existem aí em alimento, em medicamento, no ar, na bebida, no tabagismo, enfim. E não só quem pratica, quem está do lado também se prejudica bastante. Então nós temos hoje um aliado fortíssimo para cuidar da saúde minha, sua e da nossa família. Bem-vindo à família Chanson.